Bom dia! Esse é mais um dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele, para nós buscarmos a sua presença. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor separou para que eu e você possamos adorá-lo e exaltá-lo. E nessa manhã eu queria te convidar a agradecermos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de separar um tempo para ouvirmos da palavra do Senhor, para crescermos na nossa caminhada com Deus. Nesse novo normal que nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer que o nosso templo está fechado, mas a nossa igreja continua viva e em missão. E nós queremos te convidar a orar comigo, para agradecermos pela oportunidade que Deus nos dá de podermos ter mais uma escola bíblica dominical. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, por mais um dia que a tua boa mão, Pai, foi colocada sobre as nossas vidas, por mais um dia que a tua misericórdia se renovou sobre nós. Nós te louvamos e te bendizemos por aquilo que o Senhor é, o Deus santo, o Deus tremendo, um Deus que é cheio de glória, mas também um Deus que se manifesta a nós e nos convida a louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E eu quero te exaltar, Pai amado, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, dos versos 8 a 10, aonde nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A palavra do Senhor nos convida a nos rendermos e nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa desobediência, reconhecendo a tendência do nosso coração de ser autônomo. O Evangelho nos resgatou, o Evangelho nos reconectou com Deus, o Evangelho nos reaproximou do Pai, e o Evangelho, dia após dia, tem transformado a nossa vida. Dia após dia, o Senhor, através do Espírito, aplicando a sua palavra aos nossos corações, a nossa mente, tem transformado a nossa vida. E o apóstolo João nos convida a reconhecermos isso. E ao reconhecermos que dia após dia somos transformados ao Senhor, nós também estamos reconhecendo que ainda pecamos. Por isso que ele diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. E por isso que Ele nos convida a confessarmos a Ele os nossos pecados e desfrutar do perdão que Ele tem para nós. Vamos fazer isso? Queria te convidar, você, mesmo aí na sua casa, assentado, deitado, do jeito que você está, que você converse com Deus e confesse ao Senhor o seu pecado. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua santidade, mas também reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que nós precisamos da Tua graça, que nós precisamos da Tua misericórdia, que precisamos da Tua intervenção. Nós queremos confessar, Pai, que nós temos pecado com o Senhor. Nós temos pecado contra o Senhor através de pensamentos, palavras, atos. Temos pecado ao Senhor quando nosso coração não é obediente à Tua palavra. Temos pecado ao Senhor, contra o Senhor quando nosso coração desanima, Senhor amado, e confia mais na nossa força ou naquilo que os outros dizem do que o Senhor nos diz. Nós queremos confessar os nossos pecados e queremos te pedir que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, lavados pelo sangue do Cordeiro, agora conscientes que somos purificados pela obra de Cristo Jesus, eu queria te convidar a louvarmos ao Senhor, a bendizermos a Ele com todo o nosso coração. Mesmo aí na sua casa, eu queria que você acompanhasse o louvor dos nossos irmãos.
nesses domingos, nesses 2 próximos domingos, os nossos irmãos da banda Tigre de Bengala, irmãos presbiterianos da Igreja Presbiteriana de Setor Bueno, Igreja Central de Anápolis, de algumas igrejas presbiterianas, que formaram uma banda e têm edificado o povo de Deus. E eu queria te convidar a louvar ao Senhor com eles, e logo depois desse momento de louvor e adoração, o pastor Afonso estará trazendo a palavra de Deus nessa manhã aos nossos corações. Vamos adorar ao Senhor com os nossos irmãos do Tigre de Bengala. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor.
O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Olá, irmãos, bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 14 dias, atendendo ao decreto do governo, nós voltaremos com as nossas atividades através de lives ou transmissões online. E durante esse período, é claro, nós convidamos aos irmãos que participem ativamente de todas as nossas atividades. Elas todas estão elencadas no boletim. Acompanhe, divulgue as nossas programações. Para darmos continuidade ao nosso estudo nesta manhã, lembrando aos irmãos que estamos dentro de um currículo, de um programa que foi apresentado à nossa sala, a sala de adultos, há mais de um ano, estamos falando sobre as doutrinas reformadas, doutrinas bíblicas. E hoje nós estudaremos mais uma doutrina. Portanto, vamos orar para iniciarmos assim o nosso estudo bíblico nesta manhã. Amado Deus, nosso bondoso e eterno Pai, a Ti toda honra, louvor e glória pelo que Tu és e pelo que Tu fazes. Nós, ó Pai, queremos sim honrá-lo de todo o nosso coração. Clamamos ao Senhor que nos abençoe nesta manhã no estudo da Tua Palavra. Conduze-nos para que aprendamos dela. Sê com todos os irmãos, onde quer que estejam, que o Senhor os abençoe, toda a Tua igreja, em nome de Jesus, nós oramos assim.
Amém. Tanto amado, então, nós estamos com esse propósito e hoje o nosso tema é um tema muito bom, extremamente bíblico e muito importante para a vida da igreja, para todos nós. Portanto, o nosso tema, como está apresentado aí, é a doutrina da liberdade pessoal e da liberdade da consciência. Esse é o nosso tema. Não sei se você teve a oportunidade de participar alguma vez desse estudo, mas você, com certeza, se já ouviu, se já participou, terá a oportunidade de rever e, com certeza, você aprenderá mais. Se você não participou nenhuma vez, então você está tendo a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. A primeira coisa que vamos fazer é definirmos o que vem a ser liberdade. O que é liberdade? Liberdade é cantada, não é mesmo? Liberdade todo mundo deseja, não é mesmo? Liberdade é alguma coisa que, na verdade, tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano, tem a ver com a nossa a natureza. Nós não imaginamos jamais vivermos sem a liberdade. Todos nós queremos liberdade, todos nós desejamos liberdade. Então, hoje é uma oportunidade de estudarmos esse tema e aprendermos sobre ele. Portanto, vamos definir o que é liberdade. Primeira coisa que vamos observar sobre liberdade é a liberdade na perspectiva humana. Porque nós temos a liberdade na perspectiva humana e temos também a liberdade na perspectiva bíblica, ou seja, na perspectiva do próprio Deus, na perspectiva da vontade de Deus revelada a todos nós. Então, primeiro, na perspectiva humana. Na perspectiva humana, queridos, liberdade significa o direito de ser e fazer aquilo que desejar, como desejar, quando desejar, onde desejar. E significa realizar sua própria vontade com plena liberdade, total liberdade, ou seja, sem restrições. Essa é a definição do ponto de vista humano. Nós temos ainda mais coisas. Ainda, do ponto de vista humano, liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, e é também a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também, do ponto de vista humano, um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Dessa perspectiva, fluem os seguintes conceitos. Dessa perspectiva, fluem os seguintes conceitos. Primeiro, liberdade pessoal, espécie de liberdade individual, direito do qual o homem é titular de não ser molestado na manifestação de vontade, ou seja, fazer ou deixar de fazer alguma coisa sob violência ou ameaça. A liberdade de cada pessoa, na perspectiva humana, é essencial para se ter uma vida plenamente satisfatória. Quando alguém não possui a sua própria liberdade, ela não consegue se desenvolver como pessoa. A liberdade de se expressar, a liberdade de pensamento e de ações, na perspectiva humana, é claro, são fundamentais para cada pessoa. E, de fato, isso é uma verdade também contemplada nas Escrituras. A liberdade de expressar, a liberdade de pensar, a liberdade de agir são fundamentais para cada pessoa. A liberdade de expressão é a garantia e a capacidade dada ao indivíduo que lhe permite expressar suas opiniões e crenças sem ser censurado. Isso é a perspectiva humana da liberdade de expressão. De acordo com a ética, a liberdade está relacionada à responsabilidade, uma vez que o indivíduo tem todo o direito de ter liberdade, desde que essa atitude
não desrespeite ninguém, não passe por cima de outros princípios éticos e legais. Liberdade é classificada também na filosofia. E na filosofia ela é classificada como a independência do ser humano, ou o poder de ter autonomia e espontaneidade. Alguns pensadores falaram sobre a liberdade de forma mais direta e objetiva, até escreveram sobre a liberdade. Por exemplo, Kant. Para Kant, a liberdade está relacionada com a autonomia. É o direito do indivíduo de dar suas próprias respostas às regras que devem ser seguidas racionalmente. Para Jean-Paul Sartre, por exemplo, a liberdade é a condição de vida do ser humano. O princípio do homem é ser livre. O homem é livre por si mesmo, independente dos fatores do mundo, das coisas que ocorrem. Ele é livre para fazer livremente e totalmente o que tiver vontade. Ele está totalmente livre para fazer sua vontade. Para Karl Marx, a liberdade humana é uma prática dos indivíduos e ela está diretamente ligada aos bens materiais. Os indivíduos manifestam sua liberdade em grupo e criam seu próprio mundo com seus próprios interesses, e nisso eles têm total liberdade, e nisso eles não podem, por ter liberdade, sofrer nenhum tipo de interferência, seja ela qual for, de onde vier, onde quer que alguém fundamente uma manifestação contrária, isso não tem validade no pensamento, na exposição sobre a liberdade de Karl Marx. É a prática dos indivíduos. Os indivíduos manifestam sua liberdade em grupo e criam o seu próprio mundo com seus próprios interesses, e daí ninguém pode interferir. Mas a Bíblia ensina, tanto quanto uma simples observação da vida, que tal definição ou perspectiva não é liberdade. Aliás, a Bíblia ela vai, até certo ponto, se contrapor às definições de liberdade que é puramente humana. A Bíblia diz que esse tipo de entendimento de liberdade, ao invés de ser liberdade, ele é uma desculpa, uma licença para se ver livres das restrições morais de Deus, na busca de objetivos egoístas. E, segundo a Bíblia, isso podemos ver à luz de Romanos 1,18, versículos seguintes, João 3, 19, 21, essa perspectiva resulta, eventualmente, em exploração dos outros, decadência moral, licenciosidade, como se tornando cada vez mais evidente na sociedade a expressão faça-se a sua vontade própria. Cada um, então, teria, na perspectiva humana, um dia de fazer o que bem acha, o que quer, como nós vimos na definição, segundo os seus interesses, e às vezes interesses podem ser egoístas, podem ser interesses maldosos, podem ser interesses que ferem o próximo, que machucam outras pessoas, que atropelam pessoas, que arrebentam com princípios éticos e morais. Então, por isso, a Bíblia condena essa liberdade que se evidencia na nossa sociedade. Faça-se a sua própria vontade. Você é livre para fazer-se a sua própria vontade. A Bíblia chega a dizer com clareza que esse tipo de liberdade, que à luz da definição humana de liberdade e de alguns filósofos não cristãos, essa liberdade ela é realmente uma escravidão ou uma sujeição. E não é, na verdade, liberdade. Em 2 Pedro, por exemplo, capítulo 2, versículos 17 e 9, nós lemos: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade,
engodam paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometem-lhes liberdade. Prometem-lhes liberdade. Quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Na perspectiva bíblica, a verdadeira liberdade, nós perceberemos adiante, ela não está, não poderá ser dada, não poderemos adquiri-la da perspectiva humana simplesmente, oriundo de fontes, de escritores, de definições sobre liberdade dada por escritores, seja eles quais forem, por grandes pensadores. A Bíblia deixa claro que a nossa liberdade, antes de tudo, ela tem que passar pelo crivo dos ensinamentos da Escritura, pelo crivo dos ensinamentos de Deus. Por isso, então, nós temos aqui o nosso segundo ponto do nosso estudo, a liberdade na perspectiva bíblica. Na perspectiva bíblica. Você perceberá que toda definição que nós temos de liberdade na perspectiva humana, ela vai se contradizer com a perspectiva da liberdade na Bíblia, ou seja, a liberdade na perspectiva bíblica. Você vai perceber que as duas não andam em consonância, não se andam de mãos dadas. Uma definição puramente humana e uma definição passando pelos crivos das Escrituras, passando pela vontade de Deus, elas, na verdade, não vão se ajustarem. Então, é muito importante, agora, como crente em Cristo Jesus, para você entender mais sobre o que vem a ser liberdade, né, o que vem a ser liberdade de consciência, você olhar para a Bíblia, porque nós somos cristãos e nós precisamos aprender das Escrituras, antes de tudo, sobre todas as coisas para a nossa vida. Para nós não interessa muito o que a sociedade, o que os filósofos, os grandes pensadores, os grandes escritores não cristãos escrevem sobre liberdade. Para nós o que interessa, acima de tudo, é o que a palavra de Deus diz sobre todos os assuntos, e aqui sobre liberdade. Portanto, vamos observar com cuidado o que a palavra de Deus nos diz sobre liberdade, ou seja, a liberdade na perspectiva das Escrituras Sagradas. Na perspectiva divina, queridos, liberdade não é o direito de fazer o que se deseja, mas o poder e capacidade tanto de querer como fazer o que se deve à luz da vontade de Deus. A Bíblia jamais indica liberdade como sendo algo que deu ao homem o direito de fazer tudo o que quer, da maneira que quer, como lhe vem à mente, como deseja, simplesmente isso. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E a Bíblia vai nos conduzir, quando fala de liberdade, para um contentamento interno, antes de tudo, com quem somos em Cristo e o que temos nele, e o que Ele nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. Qual é a vontade de Deus? É nesse perímetro que eu vou, então, exercer a minha liberdade, tendo como fundamento o que eu sou em Cristo, o que a palavra de Deus é para mim, o que a palavra de Deus tem para a minha vida. Nessa perspectiva, na perspectiva bíblica ou divina, liberdade é um contentamento interno com quem somos em Cristo e o que temos nele, o que implica desejar apenas as coisas de Deus para agirmos de acordo com a vontade de Deus. Indica prontidão para permitir que Deus ou a sua palavra esteja no controle de nossas vidas, de nossas atividades, até mesmo dos nossos pensamentos, do ir e vir. Tudo vai passar pelo crivo das Escrituras. Eu tenho liberdade, mas essa liberdade ela está fundamentada não em mim mesmo, não na minha natureza humana caída, não no que eu penso, o que eu acho, o que eu
penso que é certo ou errado, não o que eu quero ou não quero fazer. E nem tampouco no que as pessoas pensam ou acham, no que elas desejam que eu faça. Mas no controle de Deus, na vontade de Deus para a minha vida. Isso é fundamental para nós. É deixar a vida ser, antes de tudo, controlada por Cristo. O coração ser controlado por Cristo. A boca ser controlada por Cristo. O pensamento ser controlado por Cristo. Todo o ser ser controlado por Cristo. E assim vem a liberdade para agir. E essas ações serão totalmente de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Liberdade para a responsabilidade pessoal diante de Deus e do homem, diante de Deus e das pessoas, debaixo da graça divina, debaixo da vontade de Deus. Paulo compreende, o apóstolo Paulo, que nós temos a perspectiva divina, o ponto de vista das Escrituras com respeito à verdadeira liberdade. Ele nos ensina que a liberdade cristã nunca é, por exemplo, liberdade para fazer o que eu quero ou o que eu acho, simplesmente isso. Porque nisso eu poderia pecar, nisso eu poderia transgredir a vontade de Deus, e nisso eu estaria então manifestando de verdade que eu não estou totalmente livre, eu estou sob a ação, sob o poder da minha própria escravidão, com o pecador que eu sou, a escravidão que o pecado traz na minha vida. E aí eu poderia dizer, não, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, então isso não é a liberdade cristã, porque a liberdade cristã, por exemplo, ela não me leva para fazer o que simplesmente quero, que o meu coração quer, porque eu poderia incorrer em pecados, e assim a Bíblia não diz que isso é total liberdade, porque eu estaria pecando, transgredindo a vontade de Deus, eu estaria agindo conforme a minha natureza. Então, eu estou livre. A natureza está determinando, acima de tudo, a minha vontade. Paulo diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não usei a liberdade para dar ocasiões à carne. Observe bem, Paulo diz isso claramente para aqueles irmãos. Fomos chamados à liberdade, mas não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Porque nós temos uma liberdade, nossa liberdade está em Cristo Jesus. E Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O cristão tem um querer, o cristão tem uma vontade, mas essa vontade é, antes de tudo, a vontade de agradar a Deus. O cristão tem uma liberdade, mas a liberdade do crente, antes de tudo, é para agradar a Deus, de acordo com a sua palavra. Aqueles, diz Paulo, que assim caminham, na verdade, estarão transgredindo a vontade de Deus e nisso não estarão vivendo a liberdade verdadeira dada por Cristo. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 20, parágrafo 3º, nós temos o seguinte texto: aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer consciência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade cristã é que, sendo livre das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante de todos os dias de nossa vida. E esse texto da Confissão de Fé está fundamentado em Lucas 1, 74, 75, Romanos 6, 15, Gálatas 5, 13, 1 Pedro 2, 16, 2 Pedro 3, 15. Então nós temos esse fundamento nas Escrituras. Aí então nós vimos até aqui liberdade da perspectiva humana e liberdade da perspectiva bíblica. Liberdade da perspectiva humana é você ter total liberdade, resumidamente, para você ir, agir e fazer o que você quer, conforme você quer, segundo a sua vontade, sem dar satisfação a ninguém. E, na perspectiva bíblica, liberdade é nós conformarmos a nossa vida à luz das Escrituras, ou seja, vivermos e agirmos e sermos de acordo com as Escrituras, observando, antes de tudo, os princípios da Palavra de Deus. Liberdade em Cristo. A Bíblia diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe bem.
se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso implica que, se Jesus não libertar uma pessoa, ela não será verdadeiramente livre. João 8:36. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vida da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em ter livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Confissão de Fé de Westminster, esse é um texto dela, capítulo 20, parágrafo 1º. E você pode depois ir à confissão para você ver lá a gama de textos bíblicos que dão fundamento para essa definição de liberdade cristã aqui apresentada na Confissão de Fé de Westminster. Vou citar os textos. Tito 2,14, 1 Tessalonicenses 1,10, Gálatas 3,13, Romanos 8,1, Gálatas 1,4, Atos 2,18, Romanos 6,18, 1 João 1,7, Salmos 119,71, Romanos 8,28, 1 aos Coríntios 15, 54 a 57, Romanos 5, 1 e 2, Efésios 2, 18 e 3, 12, Hebreus 10, 19, Romanos 8, 14 e 15, Gálatas 6, 6, 1 João 6, 18, Gálatas 3, 9, Gálatas versículo 14, Gálatas 5, versículo 1, Atos 15, 10, Hebreus 4, 14, 16, Hebreus 10, 19 a 22, João 7, 38 ao 39 e Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Nossa liberdade em Cristo, queridos, é a abundante graça a nós concedida nele e nunca deve ser usado como uma desculpa para fazer simplesmente o que desejamos, no sentido de ignorar nosso chamado e obrigação diante de Deus e dos homens. Podemos, assim, resumir nossa liberdade em Cristo, relacionando-a em pontos específicos. Primeiro, fomos libertados de uma lei que nos prendia como sistema de salvação. E agora fomos justificados pela fé em Cristo, não somos mais condenados pela lei de Deus, mas graciosamente absolvidos com base nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, como cristãos, fomos libertos do domínio do pecado. Fomos regenerados de modo sobrenatural e ficados para Deus por meio de uma união com Cristo em sua morte e vida renovada. Romanos 6, 3 a 11, Romanos 6, 14 a 23 são textos que nos ajudam nessa definição. Atos 13, 38 e 39 diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Mas agora, diz o texto bíblico, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 e 24. Mas agora, ainda diz Romanos 6, 22, que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Ainda mais, um outro texto, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida
nos libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeterem novamente a um jugo de escravidão. Cristo nos chamou para a liberdade nele, liberdade segundo a sua vontade. E nós não podemos nos deixar ser conduzidos ou prisioneiros ou vivermos sob a força e o poder do jugo da escravidão, tanto da lei bem como do pecado. O que é consciência? O que é liberdade de consciência? A primeira coisa que eu e você precisamos entender claramente, querido, é que só Deus é Senhor da consciência. Deus é o Senhor da consciência. E Ele deixou aqueles que não têm Cristo, que não conhecem a sua palavra, as quais Ele não manifestou a tais pessoas, livre das doutrinas e mandamentos humanos, que qualquer coisa sejam contrárias para que eles pratiquem e vivam qualquer coisa contrária à sua palavra. Ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dessas pessoas. Deus é o Senhor da consciência. Se Ele dá a sua palavra, se Ele dá os seus mandamentos, se Ele as coloca na consciência de uma pessoa, a pessoa vai agir de acordo com a sua vontade, ou seja, a sua consciência será conformada com a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que crer nas doutrinas de Deus, obedecer os mandamentos, como coisa de consciência, na verdade, viver e agir de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Deus é o Senhor da consciência. Deus é o Senhor da consciência. Isso é muito importante para nós. Deus é o Senhor da consciência. Ele é quem, na verdade, tem todo o domínio e todo o poder sobre a consciência. Quando uma pessoa age pela própria vontade absoluta, segundo que ela mesma constitua de liberdade, na verdade ela está agindo de forma cega à luz das Escrituras, segundo a sua razão. Mas ela está agindo assim porque Deus não deu a ela os seus mandamentos, não deu a ela os seus princípios, para que ela venha agir agora de acordo com a vontade de Deus. Quando se age de acordo com a vontade de Deus, nisso a liberdade está fundamentada nos propósitos de Deus, que é a consciência. A consciência, queridos, pode ser sucintamente descrita como um organismo sistema conhecedor humano, que está intimamente relacionado com a mente e o pensamento humano. Ela é considerada a função alta da mente. Mesmo sendo a consciência e o pensamento duas coisas distintas, como não existem na outra. Sem consciência, não seria possível ter pensamento. A consciência é o palco onde tudo se encena, inclusive o pensamento. Pensamentos são as ideias que temos sobre as coisas, consciência é o que nos faz notar as coisas que fazemos, certas ou erradas. O pensamento é o ato de pensar. A mente é a faculdade psicológica de entender, raciocinar e decidir.
A Bíblia fala da consciência, da mente e do pensamento como sendo três coisas separadamente uma da outra. Tito 1,15. Pois as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A consciência, a mente e os pensamentos dos crentes desfrutam da liberdade cativa à vontade de Deus. A consciência e a mente dos crentes e os pensamentos dos crentes desfrutam de uma liberdade especial, de uma liberdade maravilhosa, de uma verdadeira liberdade que dá sentido verdadeiro à vida. A liberdade atrelada à vontade de Deus. A Bíblia nos diz sobre isso em alguns textos. Vou ler alguns. Porque esta é a aliança de Deus que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31:3. Imprimirei as minhas leis na mente do meu povo. 1 Coríntios 16 diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Romanos 7:25, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. João 27:6, a minha justiça, de Jesus, a minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. A minha justiça, texto de Jó que diz isso, por isso também, Atos 24:16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Por isso me esforço. Atos 24:14-16. Por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência, diz 2 Coríntios 1:12, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. E mais especialmente para convosco. Paulo dizendo isso aos irmãos da igreja de Corinto. 1 Timóteo 1:18-19, esse é o dever de que te encarrega ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse o objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Paulo diz ainda em 1 Timóteo 3:19, para Timóteo, para que ele conservasse o mistério da fé com consciência limpa. Efésios 2:1-3 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Fazendo tudo segundo a inclinação da carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Se assim age, Paulo está dizendo que quem assim age, se assim uma pessoa age, é filho da ira. E nós, antes de conhecermos a Cristo, de recebermos, termos a consciência cristã, ou seja, de recebermos os mandamentos de Deus que foram impressos na nossa consciência, colocados na nossa consciência, nós éramos como os filhos da ira, mas agora em Cristo não. Nós temos a liberdade dada à luz, dada por Deus segundo a sua palavra, para que vivamos assim. Ainda Efésios 4:17-18 diz isto, portanto, digno do Senhor testifica que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. O último ponto do nosso estudo, nesta manhã, sobre esse tema, é esse aí, liberdade cristã à luz de 1 Coríntios 6, 12 e também capítulo 10, versículo 23. Como devemos entender as palavras de Paulo ali naquele texto, de 1 Coríntios? Como devemos entender as palavras de Paulo ali naquele texto? Você pode, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia para a gente dar uma olhada nesse texto. Eu vou abrir, vou ler, aí depois a gente prossegue aqui o nosso estudo. 1 Coríntios 6, 12, primeiramente, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 10, versículo de número 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Você pode depois também continuar lendo aí o restante do texto, porque ele é maravilhoso para a nossa edificação. Como devemos entender as palavras de Paulo? Eu tenho liberdade total? Tudo me é lícito? Do que Paulo está falando? O contexto revela que Paulo está falando da prostituição, da imoralidade sexual. Para Paulo, é lícita a prostituição? É lícita a imoralidade sexual? Ou, em outras palavras, é lícito a pessoa agir de acordo com a sua natureza, e quando ela age de acordo com a sua natureza, isso é liberdade? Interessante a gente observar aqui no texto que as palavras gregas são da mesma raiz, de onde há um jogo de palavras. Todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei trazido sob o poder de nenhuma delas. Todas as coisas. Aquele que comete fornicação se distancia do seu poder de liberdade, legítimos. E é trazido sob o poder de uma vida de prostituição. O crente só pode agir de acordo com a palavra de Deus. Só pode caminhar de acordo com a palavra de Deus. Por isso, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, não me deixei levar por elas. Uma delas, as coisas são lícitas, mas em tudo me convém, em tudo me edifica. Como o crente tem uma liberdade fundamentada na palavra de Deus, o que vai nortear, então, é exatamente a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que tudo é permissível para mim, para nós. Podemos dizer sim, que a palavra de Deus me permite, me dá liberdade para fazer, farei. O que ela não dá, eu não farei. Paulo aqui não está dando a ninguém total liberdade para fazer o que quer, como quer, da maneira que acha que está certo. Não é isso que Paulo está falando. Não pode ser interpretada dessa maneira. Voltemos ao texto para você observar aqui, vendo aqui com mais cuidado o que Paulo está lendo. Volte ao texto comigo, por favor. Capítulo 6, versículo de número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Quais as que me convêm? As que são de acordo com a vontade de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nossa vida não é dominada pelas coisas, ou não pode ser dominada pelas coisas. Nossa vida ela é, na verdade, conduzida por Deus, conduzida pela palavra de Deus. É isso que Paulo está nos dizendo. E no capítulo 10, versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui então Paulo nos dá de forma clara esse entendimento, que a liberdade cristã ela está, antes de tudo, ligada à vontade de Deus. Não tem como a gente viver como cristão nesse mundo sem entender essa verdade. Sem entender essa verdade. Amados, assim nós encerramos o nosso estudo nesta manhã com o nosso tema liberdade pessoal e liberdade da consciência. Rogo a Deus que nos abençoe como povo dele, como igreja, para que, antes de qualquer ação nossa, em nome da expressão sou livre, tenho total liberdade, olhemos para a palavra de Deus. Sou livre para fazer isso, aquilo, a palavra de Deus me autoriza, não me autoriza, a minha liberdade ela está atrelada à vontade de Deus. Isso deve ser sempre as nossas decisões em relação às coisas. Não vamos dar ouvido que o mundo diz sobre liberdade. Não vamos entrar por esse caminho, porque esse caminho é um caminho que não é o caminho de Deus. Vamos, antes de tudo, viver de acordo com a palavra do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Nos abençoe a todos para que prossigamos como cristãos, vivendo a vida aqui, à luz, sempre à luz das Escrituras. Que a nossa liberdade seja pautada na palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Oremos, amado. Pai amado, nós te bendizemos por esta manhã, pelo estudo, o aprendizado que o Senhor tem nos dado da tua palavra, que o Senhor continue nos instruindo, nos edificando, sempre, ó Pai, para a tua honra e a tua glória. Abençoe a tua igreja e o teu povo de modo geral. Abençoe os que estão enfermos, ó Pai, da nossa igreja, aqueles que estão, ó Pai, internados com Covid-19, que o Senhor os visita em nome de Jesus. Também os que estão em casa, ó Pai, com Covid-19, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Nos lembramos do nosso irmão Manuel, que está internado na UTI, que o Senhor o visite com poder, ó Pai, restaure a saúde dele. Nos lembramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, do Oswaldo, esposo da nossa irmã Rosa Maria, que o Senhor também o abençoe, o Senhor restaure também a saúde dele. Nos lembramos, ó Pai, da nossa irmã Zilda e o seu filho Wendel, ó Pai querido, os nossos queridos irmãos que estão em casa com Covid-19, que o Senhor os visite com poder também, restaurando a vida deles, curando-os dessa enfermidade. Também nós clamamos pela Eudinice, nossa irmã, ó Pai, que o Senhor também cure a nossa irmã dessa enfermidade. Esse é o nosso clamor, o nosso pedido ao Senhor. Cuida da tua igreja, livra-nos, ó Pai, dessa pandemia, livra o mundo dessa pandemia, ó Pai querido, em nome de Jesus. Tu tens poder para fazer isso, ó Pai. Tu és grandioso, tu és todo-poderoso para fazer isso, Senhor. E outros irmãos mais, ó Pai, que estão preocupados com o indício do sintoma da Covid-19, que o Senhor também os visite, ó Pai, como o nosso irmão Leomar, que já está fazendo uma série de exames para, ó Pai, ver se está ou não com a Covid-19, que o Senhor o visite, dê paz ao coração dele, dê paz à sua esposa, filhos, dê paz a todos da família, ó Pai. Ó Deus, ajude-nos nesses tempos difíceis, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, eu gostaria de dizer a vocês, rapidamente, sobre duas decisões do Conselho da nossa Igreja. A primeira é que nós respeitaremos o decreto do governo e do
prefeito de Goiânia, no caso, do governo do nosso estado e do prefeito da nossa cidade. Nós estamos já, como os irmãos receberam por meio do boletim da igreja e também os irmãos receberam nas redes sociais a informação de que o Conselho decidiu que por esses 14 dias próximos nós não teremos atividades presencial na igreja, que tudo será feito então via internet. Estaremos respeitando. Quando, se não houver mudança, cumpridos os 14 dias, for permitido retornar com atividades presenciais no templo, nós estaremos lá com as atividades presenciais no templo. Também o Conselho decidiu trazer para a igreja 2 pessoas para cuidar da mídia da igreja. O nosso irmão Estevão e sua esposa Rebeca. São conhecidos de muitos da igreja, inclusive a Rebeca é neta do nosso irmão Sr. Francisco, nossa irmã Ivanildes. Ambos o Estevão e a Rebeca são presbiterianos e eles se tornaram membros da nossa igreja. Nós receberemos como membros e eles então estão assumindo com outros irmãos da igreja, formando uma equipe, o ministério de mídia da nossa igreja. Não dá mais para termos uma igreja sem um ministério de mídia nesses tempos de pandemia, nem depois do tempo de pandemia. Precisamos ter um ministério forte, um ministério pujante, um ministério à altura para nós continuarmos como igreja nesses tempos modernos. E louvado seja Deus, porque nós temos as mídias, louvado seja Deus, porque nós temos no nosso meio pessoas extremamente preparadas e que podem nos ajudar. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos abençoado também através daquilo que aprendemos da palavra dEle nas mídias. Então, que os irmãos recebam esses queridos irmãos que estão chegando com muito amor, com muito carinho. Se nós tivéssemos culto na igreja, quando eu fosse apresentá-los, os irmãos se lembram que eu os apresentaria chamando-os à frente, chamando os irmãos para darem abraços a esses irmãos. E aos irmãos Estevão e Rebeca, nós estendemos aqui o nosso coração, o nosso braço, todo o nosso amor, o nosso carinho e dizemos a vocês de coração, sejam bem-vindos, aqui vocês serão amados e queridos por toda a nossa igreja. Amém, queridos? Que todos tenham uma boa tarde e até a noite no momento do nosso culto. E aqueles que não nos assistirem por motivo que impeçam, tenham uma boa semana e que a boa mão de Deus permaneça sobre todos vocês. Amém, queridos.